Fala aí, meus amigos, tudo bem? Vocês? E aí, como é que vai você? Como é que foi o seu domingo, seu final de semana? E aí, fala comigo aí, deixa no comentário aí, né? Que você tenha um excelente final de domingo, um excelente começo de semana, na paz do Senhor Jesus, né? Então, estamos aí, né, no canal do Luciano Tricolor para mais um vídeo aí, mais um pós-jogo desse Fluminense 0, Volta Redonda 0, né? Assim, garantindo a classificação, sem correr riscos, sem sustos, né? Jogamos apenas com regulamento embaixo do braço, sabendo, é claro, que teria um adversário que viria para cima, mas sabíamos também que o adversário não é a nível Série A de Campeonato Brasileiro para nos preocuparmos tanto assim, já que havíamos feito um placar bem elástico de 4-0 na primeira partida. Mas aí, ontem, né, teve o segundo jogo, né, da outra semifinal entre Flamengo e Vasco. O Flamengo saiu vencedor pelo placar de 2-1 de virada. O Vasco saiu na frente, fez 1-0. O Flamengo empatou o jogo num gol polêmico do Bruno Henrique, um gol que deu muito o que falar. O presidente do Vasco, Pedrinho, que é claro, aquela linha também deu o que falar, comentarista da Rede Globo também, né? E aí foi um gol muito comentado, um gol que não sabemos ao certo, né? Se estava, se não estava, porque a linha traçada é uma linha traçada por pessoas normais, né? Então, pessoas normais são passíveis de erro. Então, não sabemos se realmente estava impedido ou não estava impedido. O meu ponto de vista estava um pouquinho à frente, né? Ponto de vista de alguns aí, outros não, é claro, a maioria dos flamenguistas vão falar que não, mas vida que segue, o Flamengo se classificou, já tinha vencido a primeira partida por 1-0, venceu a segunda por 2-1 e se classificou o primeiro finalista. E agora, hoje, o Fluminense, né, a um empate em 0-0 com Volta Redonda, conseguiu também a sua classificação à final do Campeonato Carioca. Então vai ser 2 jogos, né, começando nessa quarta-feira. Essa quarta-feira já vai ter o primeiro jogo. É claro que o Flamengo, como terminou em primeiro, vai ter a vantagem, né, de jogar por 2 resultados iguais. O Fluminense tem que correr atrás do resultado. Mas vamos lá, já que nos classificamos nessa partida de hoje, uma partida em que o time jogou sem, assim, não vou dizer que jogou sem vontade, mas jogou com regulamento embaixo do braço, jogou apenas contendo o ímpeto do Volta Redonda. Quando o Volta Redonda tentava acelerar, o Fluminense ia, travava o jogo, cadenciava, tocava, o Volta Redonda esfriava. Mas aí, vamos comentar mais aí nesse jogo aí, nesse vídeo, nesse pós-jogo aí. O Fluminense começou o jogo com o Fábio, né? Samuel Xavier, essa é uma mudança que eu acho que o Guga agora é o titular da posição. Thiago Silva, retornando de lesão, não apostaria nele nesse jogo, né? Mas o técnico Mano com certeza colocou ele para dar ritmo de jogo para as 2 partidas finais, né? Thiago Silva, Freitas e René, outra mudança na lateral esquerda, para dar um pouco de ritmo ao René. Otávio, mantido na cabeça de área. O Hércules entrou na vaga do Martinelli, né? Outra mudança. E o Arias. À frente, Serna, Everaldo, outra mudança no comando de ataque, e Keno, outra mudança também, já que Canóbio, né, tem corrido muito, tem sido muito produtivo ao time. E aí, meus amigos, vamos comentar. O Fábio, nada o que falar desse fenômeno, a atuação tranquila, não correu risco. Samuel Xavier, a gente já sabe, aquele mesmo de sempre, foi
o setor em que o Fluminense correu mais perigo, né? A lateral direita com Samuel Xavier, a lateral esquerda do Volta Redonda, como lateral esquerdo do Volta Redonda, que apoia muito, apoia demais. A maioria das jogadas do Volta Redonda correu pela lateral esquerda. Samuel Xavier sempre dá muito espaço na marcação, né? O Guga já é mais fixo, já é mais seguro na marcação, por isso que hoje o Guga ocupa a vaga de titular. O Samuel Xavier deixa muito espaço para cruzamentos, né? O Thiago Silva a gente já sabe, né, que ele pode ficar um ano sem jogar, que ele vai jogar aquele futebol em alto nível, comandando a zaga, comandando todos os companheiros de meio de campo, comandando o ataque, porque a sua voz, a sua liderança dentro de campo deixa transparecer para o resto do time. E o time ali na zaga não correu risco ao lado de Freitas, que fez uma excelente partida. O René, como o Samuel Xavier, deu também muito espaço. A gente já sabe que o René, a gente não pode exigir nada demais, que o René é aquele René de sempre, dando espaço, tomando muita bola nas costas, não ganhando muitas jogadas, no ataque, no apoio, nem a sombra do Fuentes, né? Pecamos muito nas duas laterais. Nossas duas laterais hoje, nesse jogo de hoje, muito fracas. A cabeça de área com o Otávio organizou o time dentro do possível no meio de campo, já que o John Arias caía muito pela ponta direita e o Hércules também, responsável por aquela puxada de contra-ataque. E aí, meus amigos, o que vocês têm a falar do Hércules? Eu acho que só veio o nome, porque o jogador continua lá no Fortaleza. Até agora não disse o que veio fazer no Fluminense. Cadê aquele jogador do Fortaleza? Uma partida onde errou a maioria dos passes. Toda hora que ele puxava um contra-ataque, que era o forte dele, roubada de bola e contra-ataque, ele conseguia ter a proeza de errar o passe. O passe que ele deixaria o atacante na cara do gol. Ele conseguia errar esse passe final dele. Então o Hércules fez uma partida, para mim, nota 4. Muito ruim a partida do Hércules, não gostei. O Arias é aquele jogador que se movimenta o campo todo, foi caçado, tomou várias pancadas. Inclusive, nesse jogo era até para ser preservado, né? Um jogo onde já havia um placar de 4-0. Um jogador importantíssimo na equipe do Fluminense. Tomou muita pancada, correu o risco até de tomar uma pancada mais forte e ser colocado, vamos dizer que afora de um jogo até da final inteira, né? Mas graças ao meu bom Deus isso não aconteceu. Foi muito caçado em campo. Serna muito abaixo, né? Muito abaixo do que ele tem jogado. Claro, daí em aqueles lampejos você nunca tem o que esperar do Serna. O Everaldo muito apagado no comando de ataque, já que, claro, o time todo jogou naquele ritmo de treino, não deixando apenas o Volta Redonda jogar. O Keno tentava fazer alguma coisa. Toda hora que tentava passar para o marcador, tentou 1 ou 2 vezes, conseguiu 3 vezes, mas a maioria das vezes perdia. O time jogando muito em cima do regulamento. Muito em cima do regulamento, né? Jogando aquela partida onde ele só queria conter o ímpeto do Volta Redonda, que tentava se lançar, mas muito desordenado, sem organização, muito na força física, no abafa, na vontade, mas sabíamos, né, nós tricolores, os torcedores do Volta Redonda, que seria muito difícil reverter esse placar. E aí veio o segundo tempo, né, meus amigos? Algumas trocas, Thiago Silva saiu para dar um descanso, entrou o Thiago Santos, tranquilo, saiu o Otávio, entrou o Bernal, permaneceu a mesma coisa, saiu o John Arias, entrou o Nonato. Também, como era um jogo, ritmo de treino, não deu muita diferença, né?
Saiu o Keno, entrou o Paulo Baia, e saiu o Everaldo, entrou o Germancano, que ainda foi um dos melhores ainda que entrou no time, ainda entrou, conseguiu fazer uma jogada, né, dentro da pequena área, chutou e o zagueiro me tira em cima da linha, que seria o gol do Fluminense. O Volta Redonda assustou um pouco, né, investidas muito pelo seu lateral esquerdo, muito bom, né, com muito espaço do Samuel Xavier. Depois, no segundo tempo, colocou um pontinha também muito bom em cima do René, toda hora tentar, mas era aquele negócio no abafa, na força física, na imposição física, na desorganização, tentando chegar de qualquer maneira. E, meus amigos, vou falar, o jogo estava tão morno, que o juiz acabou antes dos 45. Para você ver, o jogo estava tão sonolento que antes dos 45 o juiz acabou o jogo, né? Assim, com o placar terminado em 0-0, o Fluminense no placar agregado termina 4-0 e se classifica o segundo finalista da final do nosso Campeonato Carioca. Fla-Flu na final, quarta-feira o primeiro jogo, ainda não sei se está decidido ainda sábado ou domingo o segundo jogo, para sabermos quem será o grande campeão, né, carioca de 2025. Mas aí, meus amigos, o que você diz aí? O que você tem a falar sobre esse jogo, sobre essa final? Vai ser uma final emocionante, vai ser uma final assim. É claro que de uns anos para cá, a única final que está acontecendo no Rio é o Fla-Flu. Não estou vendo outra. O único time que está conseguindo bater de frente, o único time que realmente o Flamengo tem medo de encarar o Fluminense. O Germancano, claro, é o carrasco do Flamengo. O Arias gosta muito de jogar contra o Flamengo. No jogo anterior, no 0-0, o Ignacio botou o Bruno Henrique no bolso. O Bruno Henrique não fez absolutamente nada. E vai ser assim nesses dois Fla-Flus também. Com certeza a nossa zaga deve ser Ignacio e Thiago Silva. E não vamos dar chance ao adversário. E vamos em busca desse campeonato carioca em cima do Flamengo, né? Isso é o que torcemos, eu, você, a nossa torcida tricolor. Isso é o que queremos, isso é o que desejamos. Campeão carioca em cima do Flamengo. Abaixar a bola deles, deixar eles onde eles têm que estar, que é abaixo do Fluminense, sabendo que tem que respeitar o papai, né? Mas aí, fala aí o que você achou desse vídeo aí, desse pós-jogo aí, né? Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para notificação, né? Deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, se inscreve no canal para